Os 12 voltaram, e trouxeram frutas da terra prometida, uvas, romãs e figos. E Moisés pergunta: o que é que vocês viram? 10 deles se levantam e dizem assim para Moisés: lá tem muitos gigantes, a gente não vai conseguir avançar, vamos desistir desse negócio de terra prometida? Aí 2 deles levantam as mãos e dizem: eu posso falar? Aí Moisés diz: fala, Josué e Calebe. Vocês esqueceram daquilo que Deus falou para a gente? Os 10 aí estão olhando para os gigantes, mas nós estamos olhando para a promessa. Vou dizer de novo: os 10 estão olhando para os gigantes, mas eu estou olhando para a promessa. Se você olhar só para o gigante, acabou, não avança, não progride, não caminha. Mas nesta noite eu quero acreditar, se você estivesse olhando para o gigante até hoje, Deus vai mudar a sua visão, e a partir de hoje você não vai olhar mais para o gigante, você vai olhar para a promessa. E quem olha para a promessa avança, quem olha para a promessa persevera, quem olha para a promessa caminha, quem olha para a promessa conquista. Um dia Eliseu está dentro de casa e o seu servo acorda bem cedinho de manhã, sai de dentro da tenda e volta desesperado e diz para Eliseu assim: acabou. Por quê, filho? A gente está cercado de um grande exército de carros e cavalos, não tem nem para onde escapar, nem para onde fugir, é o nosso fim. Eliseu, homem de Deus, experiente, imagino que ele dá aquele sorriso de crente, que confia em Deus, chama o jovem para perto, e diz para ele assim: deixa eu fazer uma oração para você. Aí ele fecha os olhos, e a oração de Eliseu é: Deus, abre os olhos do moço. Deus está neste lugar, e o mesmo Deus que usou a boca de Eliseu está usando a minha boca nesta noite para dizer: visões serão abertas neste lugar. Glória a Deus. E quando Eliseu faz essa oração, o moço volta para fora feliz e alegre, porque tinha um grande exército mesmo dos inimigos cercando eles. Mas quando o moço volta para fora, o coração dele se alegra. Ele diz: tem um grande exército nos cercando mesmo, porém tem um outro exército que eu ainda não tinha visto, mas agora eu vejo. E o exército que está contra nós é somente de carros e de cavaleiros, mas o outro exército que está presente tem carros e cavalos de fogo. E detalhe, o exército do inimigo é grande, mas maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Eu vou dizer de novo: o exército do inimigo é grande, mas para quem tem visão de Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. É por isso que o escritor aos Hebreus disse: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, pastor? Para o pregador? Não. Olhando para quem, pastor? Para o cantor? Não. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nesta noite, que a nossa visão venha a ser aberta e nós venhamos olhar para Jesus e avançar na caminhada. Glória a Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No capítulo 17, Deus aparece de novo para Abraão.
E ele diz para Abraão: Abraão, com 99 anos, 24 anos se passaram, igreja, e a promessa ainda não tinha se cumprido. Deus se apresenta para Abraão e diz para ele assim: está chegando a hora. Alguém está entendendo? Está chegando a hora. Glória a Deus. Está chegando a hora de promessas de Deus se cumprirem. Estou esperando há tanto tempo, pastor. Está chegando a hora de pessoas prepararem um culto de ação de graça. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Está chegando a hora de pessoas prepararem um culto de ação de graça e cantar um cântico de vitória na presença de Deus. Talvez você está aqui dizendo: será que Deus se esqueceu daquela promessa? Será que Deus me abandonou? Será que a promessa que era para mim Ele deu para o irmão que está do meu lado, para o vizinho, para outra pessoa? Não, Deus não erra, Deus não falha e Deus não se esquece. Eu vou dizer de novo: Deus não erra, Deus não falha e Deus não se esquece. Eu vou dizer mais uma vez para você encher essa casa de adoração: Deus não erra, Deus não falha, Deus não se esquece. É por isso que o escritor que escreveu Cantares disse: eis que passou o inverno, as flores nasceram no campo, os pássaros já estão cantando e o tempo de cantar chegou. Está chegando um novo tempo. Quem acredita, levante as suas mãos para adorar. Está chegando um novo tempo de Deus na sua vida. Oh, glórias, glórias. E sabe o que mais é interessante neste texto? Abraão está com 99 e Deus diz para ele assim: ó, eu sou Deus todo poderoso. e 24 anos se passaram, mas Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Como se dizendo nas entrelinhas para Abraão: o tempo passou, né, Abraão? Mas eu não perdi o controle, não. O tempo passou, Abraão, mas eu ainda continuo com o mesmo poder, com a mesma autoridade e tenho domínio da sua chamada. Só faz duas coisas, Abraão: anda na minha presença. O tempo passou, a promessa não se cumpriu, mas não abre mão da presença. Glória a Deus. O tempo passou e você não viu nada acontecer ainda, não abre mão da presença. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui nesta noite nesse estado, não viu nada acontecer ainda, não viu promessas se cumprirem, mas pergunta se fica em casa numa quarta-feira profética à noite. Fica nada. E detalhe, vem para o culto e dá glória a Deus ainda. Por quê? Possa ser que esteja difícil, possa ser que esteja complicado, eu não vi nada acontecendo ainda. Eu posso abrir mão de muitas coisas, mas de uma coisa eu não abro mão, é da presença. A promessa não se cumpriu, mas eu não abro mão da presença. A porta ainda não se abriu, mas eu não abro mão da presença. A cura ainda não chegou, mas eu não abro mão da presença. Deus ainda não fez, mas eu não abro mão da presença. Eu não conquistei aquele projeto ainda, mas eu não abro mão da presença. Eu posso perder muitas coisas, o tempo pode se passar, eu posso perder e abrir mão de muitas coisas, mas tem uma coisa: da presença eu não abro mão. É igual Jó.
perdeu tudo, amigos, patrimônio, dinheiro, família, filhos, e quando todo mundo pensou, agora ele murmura, agora ele desvia, agora ele se afasta, ele faz a maior adoração da Bíblia, ele raspa o seu cabelo, rasga as suas vestes, se lança em terra e dá o brado de vitória, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja, bendito seja, bendito seja o nome do Senhor. Quem veio adorar? Quem veio adorar nesta noite? E essa presença está aqui hoje. Tarabaço demande cantarabaço. O óleo que representa a presença na Bíblia Sagrada tem um mistério. O azeite, ele é necessário que se passe por uma prensa, e você prensa e sai azeite, e quanto mais prensa, mais azeite, e quanto mais aperta, mais azeite. O crente tem um mistério. Quando ele está chorando, você pensa que é de tristeza. Você pergunta para ele: o que está acontecendo, irmão? Estou feliz, porque estou sentindo a presença, eu não abro mão dela. Tem mais alguém aqui nesta noite? 2026 para algumas pessoas possa ser que seja o melhor ano, mas para algumas possa ser que seja o mais difícil. Eu sei que não vai ter muito glória a Deus agora, mas essa quarta-feira é profética, e a mensagem é: passe o que passar, enfrente o que enfrentar, mas quando chegar dia 31 de dezembro de 2026, se Jesus não tiver voltado, você vai dobrar os seus joelhos e fazer uma oração: Deus, eu não te abandonei. Você crê nisso nesta noite? Deus está dando estruturas para as pessoas aqui nesta noite. Eu vou dizer de novo: se você crê, levante as suas mãos para receber. Deus está dando estrutura para pessoas aqui nesta noite. Estrutura para vencer, pastor, não só para isso. Estrutura para suportar. Pode vir os ventos, pode vir as tempestades, vai balançar de um lado para o outro, igual a palmeira, mas quando a tempestade passar, você vai estar de pé, cantando, pregando, adorando, porque 2026 você não vai abrir mão da presença, da presença, da presença, da presença de Deus. Você recebe esta palavra nesta noite. Glória a Deus. Olha só que algo interessante. Deus vai mudar o nome de Abrão e vai chamá-lo de Abraão. O Deus que chama no capítulo 12, que renova no capítulo 15, é o Deus que faz mudanças no capítulo 17. E ele diz: você não se chamará mais Abrão, mas Abraão. Abrão, pai de pessoas. Abraão, pai de uma grande multidão, pai de uma grande nação. Detalhe: a Sara está estéril ainda. E como que Deus chama Abrão de Abraão, ou pai de uma grande multidão, sendo que Sara não gerou nenhum filho ainda? É que Deus já conhece o fim antes do começo. Nenhum filho foi gerado ainda, mas Deus está chamando já de pai de uma grande. Glória a Deus. Ele não erra.
Ele já está lá no fim, antes do começo. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Por isso Pedro escreve: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5:7, porque Ele tem cuidado de vós. Ansiedade é uma preocupação. Faz uma coisa nesta noite: quando acabar o culto, vai para casa, deita a cabeça no travesseiro e descansa. Ele já está no amanhã cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Glória a Deus. Dos 3 grandes profetas que existem, ou assim são chamados, nós temos um que chama Isaías, filho de Amós, que exerceu seu ministério no período de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que é conhecido como profeta messiânico, porque ele fala de Jesus detalhadamente. Nós temos o profeta Ezequiel, filho de Buzi, conhecido como profeta das revelações, e Deus chama Ezequiel de filho do homem, por 93 vezes dentro do livro. Por que filho do homem? Para ele não se esquecer de onde ele veio, e a estrutura que ele tinha, e que Deus o sustentava. Porém tem um profeta que eu amo. Ele é filho de Ilquias, da cidade de Anatote, chamado Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas. E o Jeremias tem uma chamada linda. Capítulo 1, versículo 5. Ele era de uma linhagem sacerdotal, era para ser sacerdote. E Deus entra na história para mudar histórias. Glória a Deus. E diz: não vai ser sacerdote, vai ser profeta. E Deus diz assim, ó: ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci, eu te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Olha só, o Jeremias nem tinha sido gerado no ventre ainda, e Deus já sabia que ele ia ser profeta de nações, porque antes do pai pegar Jeremias nos braços, Deus já tinha Jeremias nas mãos. Oh, glória a Deus. Vou dizer de novo: antes de os pais de Jeremias pegar Jeremias nos braços, Deus já tinha Jeremias na palma de suas mãos. E o pai queria que ele fosse sacerdote, mas Deus entrou na história e disse: não vai ser sacerdote, vai ser profeta. Nesta noite eu venho te dizer, eu não sei qual foi a palavra que lançaram sobre a sua vida, se foi negativa, se foi positiva, mas eu quero te dizer que antes do seu pai te dar um nome, dizer vai ser isso, vai ser aquilo, ou aquela pessoa que talvez jogou uma palavra de maldição dizendo: esse aí não vai ser nada, esse aí não vai ser ninguém, esse aí não vai chegar a lugar nenhum, eu quero te dizer que antes do seu pai e da sua mãe te pegar no braço lá na maternidade, ou aonde foi que você foi gerado, você já estava nas palmas das mãos do Deus que fez os céus e a terra. E eu venho dizer uma palavra nesta noite: pode uma mãe se esquecer de um filho que gerou no seu ventre? É uma pergunta. É praticamente impossível uma mãe se esquecer de um filho, mas todavia, se ela se esquecer, o Deus que fez os céus e a terra não se esquecerá de ti. A sua história não está nas mãos dos homens, a sua história está nas mãos do Deus que fez os céus e a terra, e a última palavra vem de Deus. Quem acredita nesta palavra nesta noite? Glória a Deus. Quem decide a sua história é Deus. Capítulo 21 de Gênesis, o Deus que chama no capítulo 12, que renova no capítulo 15, que traz mudança no capítulo 17, é o Deus que cumpre no capítulo 21. Detalhe: um dia Sara vai jantar com o seu marido, estou parafraseando,
Após a janta, ela sente um enjoo. No dia seguinte, Abraão passa um perfume. A Sara sente um enjoo. E alguém pensa: será que ela está enferma para todo dia estar passando mal? Mas nas entrelinhas não era enfermidade, era Sara gerando. E Deus dizendo: está chegando a hora. 25 anos se passaram. E sabe como que Abraão chegou até os 25 anos depois para desfrutar da promessa? Paulo vai revelar: em esperança. Ele creu contra a esperança e não desfaleceu, mas foi fortalecido na fé, fazendo isso que esse crente nesta noite está fazendo, dando glória a Deus. Eu estou esperando a promessa dando glórias, eu estou esperando a promessa adorando. E detalhe, vai chegar, porque quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai chegar. Eu vou dizer de novo: quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Glória a Deus. Finalizo aqui a mensagem. O Abrão tentou colocar Eliezer na promessa. A Sara um dia conversou com Agar e disse para ela assim: vamos fazer o seguinte, já que do meu ventre não sai nada, empresta o seu. Quem sabe o filho que nascer do seu ventre eu posso considerar como meu, e ele será chamado o filho da promessa. Mas Deus manda dizer nesta noite: nem Eliezer, nem Ismael. O que Deus tem preparado é o Isaac. Não dê o seu jeitinho, as suas formas, as suas maneiras. Fica tranquilo, Deus está preparando tudo. Só confia e vai dando glória a Deus. Só confia e vai adorando. Só confia e vai avançando. Só confia e vai seguindo em frente. Não é o Eliezer o filho da promessa, não é o Ismael o filho da promessa. O que Deus tem preparado é o Isaac. E Isaac significa riso, sorriso, alegria, felicidade. O que isso significa, pastor? Quando a promessa de Deus se cumprir na sua vida, isso vai trazer riso, isso vai trazer alegria, isso vai trazer felicidade. Você recebe esta palavra nesta noite. Não é Eliezer, não é Ismael. O que Deus tem preparado é Isaac, é o filho da promessa, e vai trazer alegria para a sua vida. Glória a Deus. Finalizo a mensagem nesta noite. Tem coragem de abraçar o chamado que Deus tem para a sua vida? Em 2 minutos aqui eu vou fazer uma síntese de um testemunho rápido que aconteceu na minha vida. Quem sabe futuramente eu volto para poder falar um pouco mais sobre ele. Quando criança, eu fazia o que praticamente todos os meninos, ou pelo menos a maioria deles gosta de fazer, que é jogar bola. Eu jogava bola na escola, jogava bola em casa, jogava bola na rua, jogava bola na praça. Minha mãe dizia que quando eu estava dormindo eu dava cabeçada na parede e chute, de tanta bola que eu gostava de jogar. Cresci um pouco, fui frequentar 2 escolinhas de futebol aqui em Campinas.
começou a nascer algumas possibilidades. E eu fiz uma peneira, quando eu tinha 14 anos, em um projeto que enviava para clubes dentro do estado e fora do estado também. 6 meses nesse projeto, eu fui enviado até um clube de Campinas, Associação Atlética Ponte Preta, fui aprovado, federado, e participei da categoria Sub-15 no ano de 2003, da Ponte Preta. 2004, 2005 eu permaneci na Ponte Preta na categoria Juvenil. 2006 eu estava nos juniores, e uma possibilidade no meu coração: um dia eu vou ser jogador de futebol profissional. E modéstia à parte, irmãos, eu jogava bem. Alguns não acreditam, né? 2006 eu fui chamado pela diretoria, os representantes pediram a minha carteira de trabalho, e diz: vamos assinar a sua carteira de trabalho, atleta de futebol profissional. Eu tinha realizado o sonho na teoria, mas não na prática. Acabou o ano de 2006, início de 2007, eu disputei um campeonato que é conhecido no Brasil todo, inclusive está acontecendo agora no mês de janeiro, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Passamos a primeira fase, a segunda, na terceira fomos eliminados, saímos. Após a eliminação, 5 atletas foram chamados para integrar o elenco profissional, 4 pela primeira vez, 1 já estava. Nos apresentamos no CT do Jardim Eulina, treinador Nelsinho Batista da época. Eu tive a oportunidade de disputar o Campeonato Paulista da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série B e a Copa do Brasil. Em 2008, quando a Ponte Preta foi vice-campeã paulista, perdeu para o Palmeiras a final, eu estava no elenco, tenho lá em casa a medalha. O tão esperado título não chegou naquele ano, mas chegou no ano passado. Os torcedores gritou: é campeão aí. Acabou o contrato de 2008, eu fui para Alagoas, 2009, e aqui já vou finalizar. Eu tinha um propósito no coração: eu vou para Alagoas, vou fazer um bom campeonato, vai surgir um contrato para fora do país e eu vou ganhar dinheiro, 19 para 20 anos. Só que Alagoas foi o meu caminho de Damasco. Eu nasci na igreja, a partir dos 8 anos eu não ia mais para a igreja, e eu queria ser jogador de futebol e ganhar muito dinheiro. Em Alagoas eu treinava de manhã e de tarde à noite, não tinha nada para fazer. Um dos jovens que mora lá até hoje no estado disse assim, todos nós morávamos juntos: por que a gente não sobe a arquibancada à noite para orar e ler Bíblia? Minha mãe fez a minha mala e ela escondeu uma Bíblia debaixo da roupa, pequenininha, que eu ganhei quando fui apresentado na igreja no dia do meu nascimento. Detalhe, fui usar a Bíblia 20 anos depois. Estava um pouco empoeirada, mas a palavra ainda estava viva. Subi a arquibancada a primeira vez, segunda, terceira, uma semana, e na arquibancada de um estádio começou a acontecer algo comigo. Eu não queria mais que chegasse amanhã e nem à tarde para entrar no campo. Eu queria que chegasse à noite para subir a arquibancada, orar e ler Bíblia. E Deus colocou na minha frente 2 opções e uma escolha: quer seguir sua carreira ou quer seguir o chamado? Eu tentei unificar as 2 coisas, porque tem atletas que servem a Deus, para alguns dá, para mim não. Eu tinha que fazer uma escolha: carreira ou chamado. Eu falei para o meu pai: pai, eu não quero mais ser jogador de futebol. Os olhos dele se encheu de lágrimas, porque ele foi o maior investidor para mim chegar lá. Ele ganhava R$900 de salário na época. Ele comprou uma chuteira para mim de 600 à vista, quase 70% do salário dele. Mas ele me abraçou e disse assim: é isso que você quer? Eu te apoio na sua escolha. Esses dias meu pai olhou para mim e disse assim: eu sou o seu pai,
mas você é o meu pastor. E eu peguei a chuteira, pendurei ela, abracei a Bíblia e a chamada, e estamos caminhando. O meu uniforme preferido antes era camisa de futebol, short e meião. Meu uniforme preferido hoje é um terno, uma roupa social. Mas pastor, se o senhor estivesse lá, o senhor poderia estar milionário, rico, ganhando muito dinheiro, levantando troféus, construindo patrimônios. É uma corrida que o atleta corre por uma coroa corruptível, mas abraçar a chamada e viver o que Deus tem é correr por uma coroa incorruptível. Alguns constroem patrimônios, outros constroem legados. E com a permissão do pastor nesta noite, ele me permitiu fazer isso. Se coloque de pé, por gentileza. Esse ano se passaram 17 anos que eu fiz essa escolha. Eu não me arrependi nem um dia de ter escolhido Deus através de uma chamada na arquibancada de um estádio. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite, a primeira pergunta é: tem alguém aqui nesta noite que tem coragem de abrir mão dos seus sonhos, e você está sentindo o seu coração queimar e dizendo assim: Deus tem uma chamada na minha vida? Eu não entendo o que é, mas eu entendo que tem. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha história. Até hoje eu tentei viver os meus sonhos, os meus projetos. Não está dando certo. Você está vendo que não está dando certo. Está sofrendo, está chorando, está tentando remar contra a maré. Por quê? É os seus sonhos, é os seus projetos. Mas Deus nesta noite está dizendo assim: tem coragem de abrir mão dos seus projetos e viver os meus? Mas Deus, os meus projetos é grande, o de Deus é maior. Vou dizer de novo: os seus projetos podem ser grandes, mas o de Deus é maior. Se tiver alguém que tem esse desejo no coração nesta noite, de abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos e viver aquilo que Deus tem para a sua vida, eu te convido para ter fé, coragem, como Abraão teve, de sair do seu lugar, e sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Deus está chamando pessoas aqui de coragem e dizendo: eu quero construir, eu quero escrever a sua história. Onde está a primeira pessoa hoje que quer vir no altar dizendo assim: Deus, eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos? Vem até aqui, eu quero orar por você, eu quero dar um abraço em você. O que Deus tem para a sua vida é melhor. O que Deus tem para a sua vida é melhor. Glória a Deus. O que Deus tem para a sua vida é mais poderoso. Onde está a primeira pessoa nesta noite? Glória a Deus. Você pode adorar a Deus nesta noite. Eu sei que tem mais. Onde está a segunda pessoa nesta noite? Onde está a terceira pessoa nesta noite? Deus está te chamando e dizendo: venha viver os meus projetos. Está vindo a terceira, está vindo a quarta, está vindo a quinta, está vindo a sexta. Onde está a sétima, a oitava? Vale um glória a Deus aí, igreja. A nona, glória a Deus. Onde está a 11ª? Glória a Deus.
Tem mais alguém nesta noite? Deus está dizendo: vem. Eu tenho projetos grandes para a sua vida, eu tenho projetos grandes para a sua história, eu tenho coisas extraordinárias para poder realizar. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluias, glórias. Nós vamos orar. Vou fazer mais uma pergunta aqui, mais uma, para nós louvarmos a Deus e orarmos. Tem alguém aqui que ainda não aceitou ou não entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Bem baixinho agora, bem baixinho. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não se entregou para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal com a mão só para mim te conhecer. Tem alguém aqui nesta noite, glória a Deus, que ainda não serve a Deus? Todos são crentes, glória a Deus, glória a Deus, que benção. Estende as mãos para frente aqui, igreja, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, os teus filhos, ó Deus, que nesta noite estão fazendo este propósito no coração, de abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas vontades, para dos seus planos, podem se frustrar. É minha vida em tuas mãos. É o Deus que cuida, é o Deus que providencia, é o Deus que trabalha. Que nesta noite, Pai, os nossos sonhos e projetos sejam colocados de lado, para que os teus projetos possam acontecer na nossa vida e o teu nome venha a ser glorificado, porque aquilo que o Senhor tem é maior, aquilo que o Senhor tem é melhor, aquilo que o Senhor tem é mais poderoso. E nesta noite nós abrimos mão dos nossos sonhos, nós abrimos mão dos nossos projetos para dizer: faça a tua vontade na minha vida. Levante as mãos para poder adorar a Deus, aleluia, glória a Deus, glória, glória, pode te ajudar, ninguém pode te levar, glória, Levante sua mão pro alto. Espírito Santo de Deus, Senhor, aonde tiver uma mão levantada, Pai, que a tua unção
venha sobre essa pessoa, Pai, que haja cura, que haja, aleluia, milagres na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Cristo Jesus. Tu és Deus de milagre, Pai. Sentimos uma unção poderosa do Teu Espírito Santo aqui nessa noite, Pai. Quebra todo laço, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Hoje é noite, ó Deus, aleluia, de milagres. Hoje é noite de maravilhas, Pai. Senhor amado, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, toca nessa vida, Pai. Renova, 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 renova. Vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, aleluia, vem, adore, adore. E se meu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas quando Jesus, mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Adore, adore, adore. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou Ninguém vai te ajudar. Aleluia. Levante suas duas mãos pro alto. Levante suas duas mãos pro alto. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor pegou na mão de Pedro, Pai, quando ele estava afundando ali naquele mar, Senhor, pega na mão desta pessoa, Pai, agora. Segura, Deus. Se ela ia cair, ó Pai, ela não vai cair mais, porque o Senhor está segurando. E se ela, ó Deus, está, ó Deus, desanimada, Pai, que o Senhor possa a segurar na sua mão, ó Deus, levantar, meu Deus, e levar a um novo nível, Deus. O Senhor é aquele que visita o nosso futuro e traz para o nosso presente. Senhor amado, eu profetizo, ó Deus, cura, superação. Você vai viver um ano de superação, aleluia. Você vai viver um ano de milagre, aleluia. Glória a Deus, oh, aleluia. Glória a Deus. Você crê, você crê? Diga: Senhor Jesus, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Eu vou viver um ano de milagres e maravilha. Você crê? Você crê? Então aplauda Ele, glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Obrigado, pastor Ezequiel. Aleluia. Quarta-feira você não pode perder. Quarta-feira vivi um homem de Deus completar aquilo que Deus está ministrando nas quarta-feiras para a nossa vida. Aleluia. Uma quarta profética, quarta de milagre. Eu tenho orado para que a igreja viva o melhor ano da vida dela. Amém? Talvez, que nem o pastor falou, talvez se levante algum inimigo, mas o Senhor vai jogar por terra em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Você não pode perder essa, sabe, essa unção, essa caminhada. Domingo nós temos 2 reuniões, então convida todo mundo, porque Deus tem uma palavra poderosa guardada para ministrar, para derramar na sua vida em um dos cultos que vai acontecer às 9 e às 18 horas em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você que esteve aqui pela primeira vez. Que Deus continue abençoando a sua vida, os voluntários, os ministérios. Estenda suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, Senhor, em nome de Jesus, continua derramando, Pai, aleluia,
Não vai faltar vasilha, não vai faltar vaso para o Senhor encher, ó Deus. Que o Senhor continue derramando e abençoando essa família, abençoando essa pessoa, abençoando essa casa. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu coração. Se você crê, diga amém.